bem-vindos ao canal Ali Valquíria Terapias Holísticas. Eu sou Alessandra Rodrigues Cabral, terapeuta holística, e hoje estou trazendo para vocês sobre os chakras. Já avisando, eu vou dividir esses vídeos em algumas partes, porque tem bastante assunto para falar sobre os chakras. E não se esqueça de curtir o canal, de ativar o sininho para receber as notificações e curtir esse vídeo. O chakra é uma denominação sânscrita que refere-se a centro de forças que é existente no corpo espiritual do homem. Eles são parecidos são chamados de lótus ou rodas. E quando eles estão inativos, eles se assemelham-se à roda, tipo uma coisinha parada lá. E quando despertam, eles tornam a aparência de uma flor, a flor de lótus. Quando estão abertos, são radiantes, coloridos e tem a frequência deles ficam girando, né? Então, o nome, né, de chakra, que se parece com uma roda, vem disso aqui, ó. Ali a gente tem o perfil, como fosse um corte num chakra. Então, os chakras, eles são vórtices energéticos que ficam girando em torno dele mesmo. Então aqui a gente tem o chakra frontal, então aqui fica um chakra girando, temos o laríngeo, temos aqui em cima o coronário. Então são como vórtices que ficam rodando e olhando de frente. Eles parecem tipo uma turbina de avião em alta velocidade girando, e eles cintilam em cores diferentes. Conforme você pode ver o chakra base, o que é o mais ele fica no final da nossa coluna, ele vibra numa cor vermelha, e essa cor vai mudando para cada chakra, se tornando o último aqui com a roxo, que é a cor da transformação. Onde esses chakras se encontram, né? Eles vão se encontrar no nosso corpo físico, no duplo etérico, no corpo emocional ou astral, né? E no corpo mental. Eles são conectados entre si. Então ele flui a energia de corpo para corpo. Eles são centros de forças que passam a energia de cada corpo. No corpo espiritual e no duplo etérico, eles são como centro de forças. No corpo físico, nós chamamos de plexos nervosos. Os centros de força do duplo etérico, do corpo do perispírito e do corpo físico, eles são ligados através de laços fluídicos. Então ali na imagem a gente tem essa representação do corpo físico, do duplo etérico e do corpo do perispírito, né, que é composto pelo corpo emocional e pelo corpo mental. Então você pode ver que cada chakra tem um correspondente nos outros corpos, que são ligados através de laços fluídicos. Fala-se que existem 32 chakras, 144, existem alguns escritos orientais que falam de 88 mil chakras, mas todos confirmam que existem 7 chakras principais. Ali eu coloquei até a imagem dos pontos de acupuntura. Então, dependendo de onde você for ler sobre os chakras, você vai saber que todos esses pontos são chakras, mas existem 7 principais deles. E os 7 principais está dividido em base, sendo que ele está relacionado à sensação de enraizamento, de estar presente no corpo e conectado na terra. Ele aqui vai falar também de questões de equilíbrio, de foco, de energias de ação, ansiedade, questões sobre segurança, está tudo relacionado ao chakra base. O chakra base também tem uma conexão muito forte com o medo. Em outro vídeo a gente vai falar mais sobre cada chakra, que é só uma pincelada sobre o que cada um é, né?
O sacro, aqui é a capacidade de sentir, aqui também tem a ver com criações, capacidade de criar, de sentir emoção, aqui entra também a questão de sexualidade. Temos o plexo solar. O plexo solar ele vai falar sobre emoções, como que a gente sente e responde às emoções que sentimos no dia a dia. Ele também fala aqui sobre questões de positividade, otimismo. Fala também sobre autoestima. O cardíaco, aqui ele vai falar sobre as questões do amor. Como eu amo as pessoas, como é meu amor incondicional. Aqui é a questão do ser amável, de sentir esse amor. A capacidade de desempenhar o papel de emitir e receber amor. O laríngeo vai estar referente muito à fala. O que eu falo, se eu falo demais, se eu falo de menos, se eu consigo ser claro no que eu estou falando, se eu consigo expressar as emoções que eu estou sentindo nesse momento. Então, tudo que for referente à fala vai estar aqui, ó, referente à garganta, ao chakra laríngeo. Temos o chakra frontal, que é o famoso terceiro olho, ele fica mais ou menos aqui, quase no meio da testa. Ele vai falar sobre questões de memória, de aprendizagem, de estados de consciências mais elevados, capacidade de pensar e intuição. E o coronário, ele fica bem no topo da cabeça. Ele aqui vai falar sobre a conexão com um Deus, com uma espiritualidade. Ele fala sobre questões de fé, conscientização de ser um ser superior. Que ele entra também as questões da mente subconsciente e inconsciente, aquele que é o interno nosso, né? Eu vou até comentar aqui um pouco mais pra frente sobre as referências bibliográficas. Vocês vão ver que o Leadbeater, ele começou a falar, ele substituiu o chakra sacro para o esplênico. Aqui não, na radiestesia eu sempre lido com o sacro. O esplênico, ele vai entrar como os chakras secundários. Os chakras secundários, eles têm com a mesma função dos outros chakras, eles são iguais aos outros chakras, então aquele cone ali, né, fica girando a energia. E o esplênico, ele fala muito sobre a questão da energia vital, o quanto de energia vital a pessoa absorve para si. Então, por isso, o Leadbeater, na época dele, ele não poderia falar diretamente sobre questão de sexualidade. Então, ele foi e falou sobre o chakra esplênico. Existem muitas linhas de estudo que ainda hoje substituem o sacro pelo esplênico. Até porque, se for ver, os 7 chakras principais, eles seguem uma linha no corpo. O esplênico não, ele está um pouco mais pro lado do nosso corpo. Então, como chakras secundários aí, né, a gente tem alguns que a gente poderia dizer principais, depois dos principais, né, mas seriam os chakras da mão. Então, ali eu coloquei uma representação onde você pode ver um vórtice do chakra aqui da mão e as energias saindo pelas pontas dos dedos. Tanto o chakra da mão quanto os chakras do pé, eles são muito utilizados quando você vai fazer um passe, uma reiki, alguma movimentação de energia. Estou fazendo uma meditação que tenha um movimento de energia, uma expansão de energia, é através dos chakras da mão e do pé que acontece essa movimentação de energia. Ali tem a representação do chakra humeral, ele fica bem no meio das costas, um pouco para cima. E aqui ele tem a ver com a conexão espiritual, é através do humeral que se faz a conexão dos médiuns com os espíritos. Cada chakra em si, ele é ligado através de um são ligados através de condutores, são como se fossem canais ou veias onde flui a energia. Então, do topo aqui da cabeça, que nem a gente vai receber um passe.
Ao receber o passe, a pessoa faz a imposição de mãos somente na cabeça. Então, essa energia que se recebeu do passe vai atravessar teu corpo e vai ser distribuído para onde existe a necessidade dessa energia. A mesma coisa com os chakras dos pés, que a gente recebe essa energia da terra e vai circular por nosso corpo, distribuindo essas energias para onde for. Pode acontecer ou ao contrário também, né? A gente ter muita energia e descarregar essas energias para fora através desses canais dos chakras. Esses canais são conhecidos como os nadis. E a gente tem 3 principais, que é a Inda, que é a conexão do chakra base com o nosso frontal e chegando no coronário. A Pingala, que faz o sentido contrário, então ele vem do coronário e vai até o sacro. E existe o Sushumna, que é a conexão inteira dos chakras. E eles não são retinhos desse jeito que mostra na figura. A energia, quando flui, ela flui como fosse ondas. Então, sabe aquela representação do símbolo da medicina, que tem as 2 cobras se entrelaçando? É praticamente aquilo lá, essa representação o que se a gente conseguisse ver esses canais de energias, a gente veria assim, cada um se entrelaçando. E até coisas interessantes, né? Que nem você vai ver figuras hindus, deuses hindus, que tem aquelas cobras saindo de cima da cabeça. Aquela representação é essa representação aqui dessas energias, desses campos condutores de energia dos chakras. Mais para frente a gente vai falar deles também. Então o chakra, o tamanho do chakra, eles não são grandes, que nem mostra aqui nas imagens, eles são pequenos e eles estão relacionados ao desenvolvimento espiritual da pessoa. Então, uma pessoa que não é tão desenvolvida espiritualmente, ele vai ter chakras menores. Já alguém mais evoluído espiritualmente, já vai ter chakras maiores, com maiores vibrações. Lembra que a gente falou que ele parece a flor de lótus, parece as pétalas, né, passando. E um desencarnado ou os videntes, eles podem olhar para a pessoa, para o espírito, e identificar se aquela pessoa ela tem um grau de capacidade maior espiritual do que outros, porque ele vai estar maior na sua extensão, no seu diâmetro, a cor dele também vai estar mais vívida ou menos vívida, e o que a gente vê é no nosso duplo etérico, esses chakras. Os chakras, eles também vibram em proporções diferentes entre eles. Quanto mais baixo for o centro de força, menos ele gira, então ele vai girar mais lento. E conforme mais alto for o chakra, mais rápido ele vai girar. O que gira, né? São esses raios, são as pétalas. Então ali na imagem a gente pode ver que o chakra base ele é formado de apenas 4 pétalas. Então eles giram bem mais devagar do que em relação ao chakra coronário. Você vê a figura 7 ali, é a representação do chakra coronário. O chakra coronário ele é também conhecido como o chakra das 1000 pétalas, porque se não me engano, são 971 raios girando ali. Então essa atividade aqui é bem maior do que a atividade do chakra base em relação ao quanto ele gira. E aqui a gente tem que o coronário, o frontal e o laríngeo, eles vão circular as energias espirituais, todas as formas de pensamentos, as energias de pensamentos. Então, a gente fala que esses 3 chakras, né, o laríngeo, o frontal e o coronário, eles são mais sutis, mas porque é onde está ocorrendo as energias mentais e espirituais. Já o cardíaco, o solar e o sacro, eles vão falar sobre as questões de emoções. Então, como que a gente sente e como que a gente
trabalha com as emoções. Que nem uma coisa que eu falo do chakra do plexo solar. O plexo solar é onde a gente remói as emoções. E eu chamo que é o famoso estômago de vaca. Porque se sentiu aquela emoção, sentiu que deveria ter falado alguma coisa para a pessoa, não falou, segurou aquilo, ou só falou sim, 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 depois você vai ficar remoendo aquele sentimento, aquela emoção. É como se você engolisse o sentimento, ficasse remoendo aqui dentro do estômago. Esse sentimento vai causar uma azia, alguma gastrite, alguma coisa, vai voltar. Você não vai digerir aquilo direito, vai engolir de volta, vai ficar remoendo e voltando até uma hora a gente ou vai aparecer uma doença no físico, principalmente no estômago ali mesmo, ou até a gente resolver essa situação. E no último chakra, que é o genésico ou base, né? Então ele vai estar falando sobre as questões de sensações. E aqui a gente fala também o como sentimos a vida, como desejamos as coisas, o que sentimos, né? Onde sentimos a vida física. Então está relacionado ao chakra base. E aqui hoje, para a gente encerrar, temos duas figuras ali. Lembrando que o chakra não é daquele tamanho, essa imagem só está ampliada para poder representar onde está o canal do chakra, né? E aqui, ó, os pensamentos, sentimentos e desejos negativos dificultam o funcionamento dos centros de força. Dessa forma, diminuindo as percepções espirituais. Então, quando a gente tem muito pensamento negativo, sentimento negativo, desejos negativos, eles vão sujando os nossos chakras. Então, você pode ver que na figura acima, você vê um pouco ali do cone do chakra saindo, mas você vê toda aquela figura tudo suja, toda escura. Já quanto mais pensamentos bons, positivos, desejos positivos que a gente tem, mais os chakras vão estar agindo da forma que eles deveriam agir. Então você pode ver que eles vão estar limpos, vai estar girando do jeito que deveria girar e as cores deles vão estar bem mais fortes como deveria ser. Lembrando que o chakra ao girar, tem algumas pessoas que falam, se ele estiver girando para o lado direito, tá ok, ele tá fazendo a função certa dele. Se ele estiver para o lado esquerdo, ele tá fazendo a função inversa. O chakra fica o dia inteiro girando para um lado ou girando para o outro. O que representa que um chakra não está fazendo a função dele, ou ele vai estar realmente parado, que a gente pode chamar de calcificado ou de sujo. Lembrando que quando a gente fala do chakra, vocês vão ver as pessoas que falam, se o chakra estiver girando para o sentido da direita, o chakra está fazendo a função dele, ele está agindo certo. Se ele estiver para o lado esquerdo, girando para o lado esquerdo, é porque ele não está cumprindo a função dele, ele está totalmente em desequilíbrio. Isso é um conceito errado a gente pensar isso dos chakras. O chakra, o dia inteiro, ele vai virar para o lado direito, vai virar para o lado esquerdo, e é o dia inteiro assim, porque a gente está recebendo energia o tempo todo. Então lembra que os canais, né, os nadis, conforme essas energias vão fluindo dentro do corpo, o chakra vai trocando o lado que ele está girando. Um chakra que não está cumprindo suas funções é quando ele está calcificado ou quando ele está com furo ou perdeu sua tela. Isso a gente vai falar nos próximos vídeos, porque daí é bastante informações relacionadas aos chakras. Nos próximos também, no último vídeo sobre chakra, eu vou colocar as referências de livros, palestras, para vocês poderem também dar uma pesquisada melhor nesse assunto. E fiquem ligados no canal para o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir o canal, de ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e de curtir esse vídeo. Te encontro na semana que vem.